Fala aí, beleza? Toda ação de um movimento conhecido sempre terá seu próprio timing, mas também poderá ter um space diferente dependendo da intensidade ou easing. O spacing será o espaçamento entre as posições dos quadros do início ao fim do movimento. Veja essa animação simples dessa bolinha, que vai da esquerda à direita. Seu time de movimento nesse caso é a própria timeline que possui 40 quadros. Para visualizarmos seu spacing facilmente no Flash, deverá ativar a Onion Skin, só que na opção de contornos. E na sua opção de abrangência, arrastar até o último quadro. Nisso, verá um rastro que mostra todos os quadros da animação. Veja que o space ou espaçamento entre os quadros são iguais, por isso seu movimento é constante ou linear. Caso eu mantenha todos os quadros sem adicionar nenhum intermediário e mude as posições deles na ação desse movimento, eu mudo seu space, mas mantenho o time igual. Habilite a régua. Use as medidas da régua para auxiliá-lo. Veja esses dois exemplos. A primeira é aquela que não tem easing. Todos os quadros têm espaçamento iguais. Essa segunda, você pode ver uma ligeira diferença entre o espaçamento dos quadros. No começo, você vê que eu apliquei um easing in, ou seja, os quadros eles vão progressivamente acelerando. E no final, você vê que eu apliquei um easing out, ou seja, os quadros vão progressivamente desacelerando. Esse exemplo foi inspirado num similar encontrado no livro e DVD chamado Animation Survival Kit, do diretor e animador Richard Williams. É claro que para um easing de objetos que não mudam a sua forma durante o movimento, o jeito mais fácil de se fazer isso no Flash seria transformar a bolinha em Movie Clip pressionando F8 Depois, no primeiro quadro, clique com o botão direito e escolha Motion Twin. E no meio do quadro 20, pressione F6. Para criar um novo quadro-chave, volte no primeiro quadro, clique nele com o botão direito e, no caso, na opção de propriedades aqui embaixo, na opção Speed, você arrasta para baixo até menos 100, criando o Easy In. E clique no quadro 20 e também na opção Speed, arraste para cima, criando o Easy Out. Teste e verá que terá o mesmo efeito de quando fizemos quadro a quadro. Claro que se animar quadros com formas diferentes, não poderá usar esse método. Agora veremos como aplicar o easing em movimentos de personagens. Veja aqui, esse stick dando um salto mortal. Seu timing é o tempo de início e fim de cada contato ao solo. Por isso dividimos esse time em dois, pois notamos que são dois movimentos na ação. O space desse time seria proporcional à sua agilidade e contração após tocar o solo. Adicionando quadros intermediários entre as poses iniciais e finais, crio o Easy In e Easy Out.
aumentando o número de quadros existentes e dessa forma aumento também o seu timing de ação. Embora tenha adicionado quadros intermediários e aumentando o timing, criei um space diferente, ou seja, entre esses quadros adicionais, porque não alterei os quadros do space atual. Compare as duas animações e veja. Ao fazermos isso, criamos um novo space e um novo easing ao mesmo tempo. Podemos chamar isso de easing adicional, porém o time do movimento não será mais o mesmo, pois irá aumentar devido aos quadros adicionais, conforme pode-se ver no comprimento das timelines em exibição. Depois de adicionar o easing, eu posso alterar seu space se quiser, mas dependendo de como alterar, o easing pode não ficar bom, obrigando a alterá-lo, que consequentemente irá alterar novamente o meu timing. Por essa razão, deve entender o movimento que anima, qual o seu impacto e trajetória que faz no campo de visão, e fazer o easing somente quando perceber que seu timing e spacing estão perfeitos, pois do contrário, poderá se perder no movimento e tendo muito mais trabalho para consertá-lo depois. Resumindo, o easing in é a adição de quadros intermediários iniciais para criar uma aceleração de um movimento, ou seja, suavização inicial. O easing out é a adição de quadros intermediários finais para criar uma desaceleração de um movimento, ou seja, suavização final. Em um movimento, é possível variar o easing usando somente easing in ou somente easing out, ou então ambos. No próximo tutorial, falarei quando e por que usar quadros unos e duos em suas animações. Bom, então é isso, falou!